Amigos, mais uma vez nós estamos aqui para uma escola bíblica virtual. Dando continuidade, irmãos, ao assunto que a irmã Zenaí falou no domingo passado sobre missões, e hoje nós vamos continuar com o assunto no Velho Testamento. Hoje nós vamos ver a visão de missões no Antigo Testamento. Vamos começar lendo um texto muito conhecido dos irmãos, que está lá em Mateus 28, de 18 a 20, que diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, esse texto é muito conhecido nosso, né? E ouvimos muito ensinamento sobre esse ide fazer discípulo. Mas hoje nós vamos ver onde isso tudo começou. Então vamos ler aqui no texto de Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, irmãos, nós vimos que missões começou lá bem no comecinho, né, do mundo, ainda com Abraão. E Deus deu uma missão a Abraão, o nosso patriarca bíblico, né, que recebeu de Deus a missão de chefiar os povos, os semitas, os hebreus, os israelitas, os judeus, a migrarem para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde hoje se localiza Israel. Um pouco da história, né, para entendermos melhor. Abraão recebeu um chamado de Deus para partir rumo a Canaã. Lá, Abraão formaria sua família, que daria origem a uma grande nação. Paulo escolheu Abraão como estudo de caso um dos motivos pelo qual Abraão foi o primeiro a receber essa incumbência de abençoar todas as famílias da terra, como está escrito nesse texto que acabamos de ler, de Gênesis 12, de 1 a 3. A bênção de Abraão começou a partir do momento quando ele recebeu a palavra do Senhor, dizendo: sai da tua terra. Uma bênção individual, dentro do contexto da aliança que Deus fez com Abraão, dizendo: sê tu uma bênção. É uma aliança universal, onde o Senhor declara: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o chamado de Abraão, ele envolve duas coisas muito importantes. Uma delas é a obediência, né? Abraão atendeu ao chamado e dirigiu-se a Canaã. Levou sua mulher, seu sobrinho filho de Arã e outros parentes que possuía. A sua fé. Abraão recebeu essa missão específica, porque através deles seríamos um povo escolhido. E aí nós perguntamos, mas para que fomos escolhidos através de Abraão? Para propagar o evangelho de Jesus e falar da salvação por ele proporcionada na cruz. Anunciar o evangelho não é uma opção, é um mandamento. Se fomos salvos e restaurados por Jesus, nosso chamado é para anunciar as boas novas do evangelho. Isso não deve ser um peso, mas um desejo que surge naturalmente nos nossos corações. Vemos falar missões, por que missões, por que as igrejas batistas falam em missões, e aos nossos amigos para entenderem
por que nós falamos missões e por que nós pregamos missões? Porque isso foi um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi coisa inventada. Nosso Deus é um Deus missionário e sua missão é implantar o reino na terra. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a intenção do coração de Deus, do começo até o fim dos tempos. A continuação de Deus missionário sempre teve na terra suas testemunhas, mesmo nos períodos mais distantes, sombrios da história. Muitos foram chamados por Deus para testemunhar a revelação e tornar conhecida. A revelação especial que contém os mandamentos do plano divino de salvação. As Escrituras Sagradas, a pessoa de Jesus. Tivemos várias pessoas, nessa época que foram chamadas, como Raabe, Abel, Enoque, Noé, José, lá no nosso passado. E o próprio Deus anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dando continuidade ao plano divino de salvação. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, como vamos ver lá em Gálatas 3 e o versículo 8. Que diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você e todas as nações serão abençoadas. Essa promessa feita a Abraão teve alcance mundial, pois vemos aí o caso de Raabe, que acolheu os espias em sua casa. Ela não era descendente de Abraão, mas ao ouvir sobre os atos poderosos de Deus, declarou-se. Vamos ver lá em Josué 2, o versículo 11. O que foi que Raabe declarou depois de ouvir os ensinamentos, o que foi passado para ela, a sua aceitação? Vamos ver o que Raabe declarou lá em Josué 2, versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Raabe fez essa declaração após aceitar os ensinamentos que lhe foi passado, tudo que ela ouviu nos momentos enquanto Abraão estava passando por ali fazendo os seus ensinamentos. A misericórdia do Senhor e o amor alcançaram ela e todos que estavam em sua casa. Essa misericórdia foi alcançada através dela, que ela ouviu a palavra e aceitou essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e o ensinamento, como diz lá em Hebreus 11:31, que diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Vimos aí que a vida de Raabe foi poupada a partir do momento que ela aceitou Jesus como seu Salvador. Deus tinha um propósito para a nação de Israel. Assim seria um povo separado para adorar a Deus e então fazer conhecido o caminho da salvação do Senhor entre todos os povos. Se lermos lá o Salmo 67, os irmãos vão achar esse relato. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, identifica a igreja com as mesmas características e responsabilidades atribuídas a Israel, daquela época, que está lá em 1 Pedro 2, versículo 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas
daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, as mesmas características e responsabilidades lá do passado da Igreja de Israel as características das igrejas de hoje e nossas responsabilidades. É preciso que cada discípulo de Jesus Cristo conheça e viva estes chamados evocação. No período do exílio na Babilônia, o povo judá fundou a sinagoga. Os judeus, eles deixaram de ter um templo para adorar. Ali eles se reuniram para orar, ler e ensinar a lei mosaica. Em nenhum momento eles deixaram de aprender e ensinar, mesmo com as dificuldades de não ter um templo. Hoje, nós estamos vivendo um período, momentos, que muitos não podem ir ao templo adorar ao Senhor. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós podemos construir ou criar nossas próprias sinagogas. Não devemos deixar de aprender, de ensinar e passar o que nós sabemos para os nossos amigos e as pessoas que não estão podendo comparecer a um templo. Vimos que no Antigo Testamento está repleto de princípios bíblicos e registro de atividades missionárias. Deus já estava agindo para tornar conhecido seu plano de salvação em toda a terra. Então, para tornar o seu plano de salvação conhecido em toda a terra. E por isso é que nós fazemos missões, trabalhamos, pregamos, sustentamos missionários, para que esse plano de salvação chegue a todas as pessoas. E missões é algo que Deus deu de mais importante para a sua igreja. Por isso, a igreja tem que fazer missões para ser uma igreja de Cristo. Missões é uma doutrina bíblica. Não se trata de um modismo ou fruto de criatividade da igreja. Vamos ver o texto de Isaías, capítulo 6, o versículo 5 e 8. O que diz lá Isaías? Capítulo 6, o versículo de 5 a 8. Mas eu vou ler somente o versículo 8, irmãos. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vimos lá nos passados, no Antigo Testamento, missões sempre foi a preocupação de Deus para o seu povo. E missões, irmãos, é tarefa primordial da igreja, que diz em Jeremias 1 e o versículo 7. Mas o Senhor me respondeu: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Então, meus irmãos, não temos desculpas, com a palavra do Senhor, porque a ordem do Senhor é essa. Quando o Senhor nos coloca para que nós vamos para algum lugar, nós temos que obedecer. E tudo que o Senhor coloca em nossa boca para falar, nós temos que falar. Não importa a idade, se somos meninos, se somos idosos, mas o que Deus colocou para nós fazermos, nós temos que fazer. O Antigo Testamento também é a base para a atividade missionária da igreja entre todas as nações e povos do mundo. Muitos já foram chamados e enviados pelo Senhor. Para quê? Para denunciar o pecado, anunciar o juízo divino, convocar ao arrependimento, revelar a vida do Messias, consumar o plano divino de salvação. Então, pessoas foram chamadas para mostrar para o povo qual é a ordem de Jesus e a preocupação dele.
E com isso, meus irmãos, nós estamos assim, chegando para o final, que o nosso tempo é curto, mas nós vimos, meus irmãos, que através das histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a preocupação do nosso Senhor Jesus, a preocupação de Deus, lá com a escolha de Abraão para ser uma grande nação, sempre foi a salvação das almas perdidas. Vimos que fazer parte da família de Deus é um grande privilégio, mas implica também responsabilidades. Todos aqueles que aceitaram e seguem Jesus têm uma missão. Você pode não ser um missionário para se mudar para outra nação, mas isso não significa que você e eu não temos uma missão a cumprir. E o que o Senhor espera de nós? Uma pergunta para nós. Que cada discípulo de Cristo esteja consciente da responsabilidade de prosseguir com a obra missionária nesta geração. Que Deus nos abençoe. Amém.